O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 1. Prólogo. 1. A respeito de hobbits. Este livro relaciona-se muito com hobbits, e o leitor pode encontrar nas suas páginas muito do caráter e um pouco da história desses seres. Poderão encontrar-se mais informações na seleção do Livro Vermelho da Marca Ocidental, publicado com o título de O Hobbit. Essa história foi extraída dos primeiros capítulos do Livro Vermelho, escrito pelo próprio Bilbo, o primeiro hobbit a tornar-se famoso no mundo em geral, e a que ele chamou Ida e Volta, pois contavam a história da sua viagem ao leste e do seu regresso, uma aventura que posteriormente envolveu todos os hobbits nos grandes acontecimentos dessa era aqui relatados. Muitos, no entanto, desejarão saber mais desse povo extraordinário desde o princípio, enquanto outros talvez não possuam o livro primitivo. Para tais leitores, se coligem aqui algumas notas dos pontos mais importantes da tradição dos hobbits e se recorda, resumidamente, a primeira aventura. Os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, que já foi mais numeroso do que é hoje, porque amam a paz, o sossego e a boa terra lavrada. O seu habitat preferido era uma região bem organizada e bem cultivada. Não compreendiam nem compreendem, não gostavam nem gostam de engenhos mais complicados do que um fole de ferreiro, uma azenha ou um tear manual, embora fossem hábeis no manejo de ferramentas. Já nos tempos antigos eram, por norma, desconfiados da gente grande, como nos chamam, e agora evitam-nos com pavor e estão a tornar-se difíceis de encontrar. São finos de ouvido e vivos de visão, e, embora tenham propensão para a obesidade e não se apressem desnecessariamente, são, não obstante, ágeis e ligeiros de movimentos. Possuem desde o princípio a arte de desaparecer rápida e silenciosamente quando se aproximam desajeitadamente indivíduos grandes que não desejam encontrar, arte que aperfeiçoaram ao ponto de, aos homens, parecer mágica. Mas, na realidade, os hobbits nunca estudaram magia de qualquer espécie, e a sua fugacidade deve-se exclusivamente a uma arte profissional que a hereditariedade e a prática, de par com uma estreita amizade com a terra, tornaram inimitável por raças maiores e mais canhestras. É que são criaturas pequenas, mais pequenas do que os anões, isto é, menos robustas e vigorosas, mesmo quando não são, realmente, muito mais baixas. A sua altura é variável e oscila entre 60 centímetros e 1,20 m, pelas nossas medidas. Agora é raro atingirem os 90 centímetros, mas dizem que têm minguado e que antigamente eram mais altos. Segundo reza o Livro Vermelho, Bandobras Tuk, touro rugidor, filho de Isengrin II, media 1,35 m e era capaz de montar um cavalo. De acordo com todos os registros hobbitianos, só foi ultrapassado em altura por 2 famosos indivíduos antigos, mas este livro trata desse curioso pormenor. Quanto aos hobbits do Shire, a que se referem estas narrativas, no tempo em que viviam em paz e prosperidade, eram um povo alegre. Vestiam-se de cores vivas, com grande preferência pelo amarelo e pelo verde, mas raramente usavam sapatos, pois os seus pés tinham rijas solas coriáceas e apresentavam-se envoltos em cabelo basto e encaracolado, muito semelhante ao da cabeça, que era, em geral, castanho. Por isso, o único ofício pouco praticado entre eles era o de sapateiro. No entanto,
Tinham dedos compridos e hábeis e sabiam fazer muitas outras coisas úteis e graciosas. Regra geral, o seu rosto era mais bonacheirão do que bonito, largo, de olhos brilhantes, faces vermelhas e boca sempre pronta a rir, a comer e a beber. E riam, comiam e bebiam com frequência e vontade, pois gostavam de gracejos simples e 6 refeições por dia, quando se podiam dar a esse luxo. Eram hospitaleiros e ficavam encantados com festas e presentes, que davam liberalmente e liberalmente aceitavam. É evidente que, a despeito de posterior desavença, os hobbits são aparentados conosco, muito mais chegados a nós do que os elfos, e até mesmo do que os anões. Em tempos remotos, falavam as línguas dos homens, à sua maneira, claro, e gostavam ou não gostavam das mesmas coisas que os homens. Mas já não se pode descobrir qual é, exatamente, a nossa relação com eles. A origem dos hobbits situa-se no princípio dos tempos, cuja memória se perdeu e esqueceu. Só os elfos ainda conservam quaisquer anais desse tempo desaparecido, mas as suas tradições relacionam-se quase inteiramente com a sua própria história, na qual os homens aparecem raramente e os hobbits nem sequer são mencionados. No entanto, é evidente que os hobbits viveram sossegadamente na Terra-média muitos anos antes de outros povos terem consciência da sua existência. E como o mundo está cheio de estranhas e incontáveis criaturas, aquela gente pequenina parecia ter muito pouca importância. Mas no tempo de Bilbo e Frodo, seu herdeiro, tornaram-se de súbito, embora não por sua vontade, simultaneamente importantes e famosos, e causaram perturbação nos conselhos dos sábios e dos grandes. Esse tempo, a terceira era da Terra-média, já passou há muito, e a forma de todas as terras modificou-se. Mas as regiões onde os hobbits então viviam eram sem dúvida as mesmas onde hoje ainda subsistem: o noroeste do Velho Mundo, a leste do mar. Os hobbits do tempo de Bilbo não conservavam qualquer conhecimento da terra da sua origem. O amor do saber, além da tradição genealógica, estava longe de ser geral entre eles, mas ainda restavam alguns, nas antigas famílias, que estudavam os seus próprios livros e coligiam informações de tempos antigos, de terras distantes, por intermédio dos elfos, dos anões e dos homens. Os seus próprios registros só começavam após a instalação no Shire, e as suas lendas mais antigas dificilmente remontavam a épocas mais antigas do que a dos seus tempos errantes. Torna-se claro, no entanto, com base nessas lendas e na evidência das suas palavras e dos seus costumes peculiares, que, como muitos outros povos, os hobbits tinham, no passado distante, progredido para Ocidente. As suas lendas mais antigas parecem deixar entrever uma época em que habitavam nos vales altos de Anduin, entre a grande floresta verde e as montanhas nebulosas. Já não se sabe ao certo por que motivo empreenderam, mais tarde, a difícil e perigosa travessia das montanhas para Eriador. Os seus anais falam da multiplicação dos homens na terra e de uma sombra que se abateu na floresta e a escureceu a tal ponto que passou a chamar-se Floresta Tenebrosa. Antes da travessia das montanhas, os hobbits já se tinham dividido em 3 raças um tanto ou quanto diferentes: Harfoots, Stors e Felhides. Os Harfoots eram mais escuros de pele, mais pequenos e baixos, glabros e de pés nus. Tinham mãos e pés perfeitos e ágeis e preferiam as terras altas e as encostas dos montes. Os Stors eram mais entroncados, de constituição mais forte, tinham pés e mãos maiores
e preferiam terras planas e margens de rios. Os Fellowhides eram mais claros de pele e também de cabelo, e mais altos e esbeltos do que os outros. Amavam árvores e florestas. Os Harfoots relacionaram-se muito com anões em tempos antigos e viveram longo tempo no sopé das montanhas. Foram os primeiros a partir para o ocidente e erraram por Eriador até ao cume do tempo, enquanto os outros permaneciam na terra erma. Constituíam a variedade de hobbit mais normal e representativa e, de longe, a mais numerosa. Eram os mais inclinados para se fixarem num lugar e foram os que durante mais tempo conservaram o hábito ancestral de viver em túneis e buracos. Os Stores demoraram-se mais tempo nas margens do grande rio Anduin e receavam menos os homens. Demandaram o ocidente depois dos Harfoots e acompanharam o curso do Águas Barulhentas para sul, onde muitos deles permaneceram longo tempo entre Tarbad e as margens da terra das dunas, antes de progredirem de novo para norte. Os Fellowhides, de todos os menos numerosos, eram um ramo nórdico, mais cordiais com os elfos do que os outros hobbits. Tinham mais habilidade para línguas e canções do que para trabalhos manuais e preferiam, de longa data, a caça, a agricultura. Atravessaram as montanhas a norte de Rivendell e desceram o rio Horvel. Em Eriador, não tardaram a reunir-se a outras raças que os tinham precedido, mas em virtude de serem um tanto ou quanto mais temerários e arrojados, encontravam-se com frequência à frente de clãs de Harfoots e Stores, como seus chefes ou comandantes. Até no tempo de Bilbo ainda se notava entre as famílias importantes, como os Tooks e os senhores da Buclândia, a forte ascendência falorrídica. Nas terras ocidentais de Eriador, entre as montanhas nebulosas e as montanhas da meia-lua, os hobbits encontraram tanto homens como elfos. Na realidade, ainda lá habitavam o resto dos Dúnedains, os reis dos homens que tinham vindo por mar da ocidentalidade, mas estavam a extinguir-se rapidamente e as terras do Reino do Norte estavam a tornar-se incultas e ermas. Havia espaço, e de sobra, para os que chegavam, e os hobbits não tardaram a instalar-se em comunidades organizadas. Na sua maioria, os seus povoados primitivos tinham desaparecido e sido esquecidos havia muito, no tempo de Bilbo, mas um dos primeiros a tornar-se importante ainda subsistia, embora reduzido em tamanho, ficava em Bree e na Chitwood circundante, cerca de 65 quilômetros a leste do Shire. Foi, indubitavelmente, nos primeiros tempos que os hobbits aprenderam as suas letras e começaram a escrever à maneira dos Dúnedains, que por sua vez tinham aprendido a arte muito antes com os elfos. Nesse tempo também esqueceram as línguas que porventura tinham usado antes e passaram a falar só a língua comum, o Westron, como se chamava, que era corrente em todas as terras dos reis, de Arnor a Gondor, e em todas as costas do mar, de Belfalas a Lune. No entanto, conservaram algumas palavras suas, assim como seus nomes dos meses e dos dias, e uma grande quantidade de nomes próprios do passado. Mais ou menos por essa altura, a lenda ligada aos hobbits torna-se pela primeira vez história com a contagem dos anos, pois foi no ano 1601 da Terceira Era que os irmãos Fellowhides, Marcho e Blanco, partiram de Bree e, depois de obterem a devida permissão do grande rei de Fornost, atravessaram o acastanhado rio Baranduin, com um grande acompanhamento de hobbits. Atravessaram pela ponte de arcos de pedra, que tinha sido construída no tempo do domínio do Reino do Norte, e ocuparam, para nela habitarem, toda a terra que se seguia, entre o rio e as colinas distantes,
A única coisa que se lhes exigia era que mantivessem em bom estado a ponte grande e todas as outras pontes e estradas, facilitassem o caminho aos mensageiros do rei e o reconhecessem. Nota de rodapé. Grande rei de Fornost, segundo os anais de Gondor, tratava-se de Argeleb II, 20º da linhagem nórdica, que terminou com Arvedui 300 anos depois. Final da nota. Assim começou o calendário do Shire, pois o ano da travessia do Brandevinho, como os hobbits passaram a chamar ao Branduin, tornou-se o ano 1 do Shire e todas as datas posteriores passaram a ser determinadas a partir daí. Nota de rodapé. Assim, os anos da terceira era do calendário dos Elfos e dos Dúnedains calcula-se acrescentando 1.600 anos às datas do calendário Shirense. Final da nota. Os hobbits ocidentais apaixonaram-se, ato contínuo, pela sua nova terra e por lá ficaram, e não tardaram a sair, uma vez mais, da história dos homens e dos elfos. Enquanto houve um rei, foram nominalmente seus súditos, mas, na realidade, eram dirigidos pelos seus próprios chefes e não se metiam absolutamente nada nos assuntos do mundo exterior. Até a última batalha travada em Fornost com o senhor dos feiticeiros de Angmar, enviaram alguns arqueiros em auxílio do soberano, ou pelo menos assim o alegaram, embora nenhuma história dos homens registre o fato. Mas o Reino do Norte acabou nessa guerra e depois os hobbits ocuparam a terra como sua e escolheram entre os seus próprios chefes um barão para assumir a autoridade do rei desaparecido. Viveram durante 1000 anos pouco atormentados por guerras e prosperaram e multiplicaram-se após a peste negra, ano 37 do C do S, até a tragédia do longo inverno e da fome que se lhe seguiu. Pareceram então muitos milhares, mas os tempos de privação, 1158 a 60, já tinham passado havia muito à data desta narrativa, e os hobbits estavam de novo habituados à abundância. A terra era rica e generosa, e embora estivesse havia muito maninha quando a tinham ocupado, antes fora bem amanhada e o rei tivera lá, em tempos idos, muitas quintas, trigais, vinhedos e florestas. Ocupava uma extensão de 40 léguas das colinas distantes à ponte do Brandevinho e de 50 dos urzais do lado norte aos pântanos do lado sul. Os hobbits chamaram-lhe o Shire, como sendo a região em que se exercia a autoridade do seu barão e uma zona de vida bem organizada. E aí, nesse aprazível canto do mundo, dedicaram-se à bem organizada tarefa de viver e preocuparam-se cada vez menos com o mundo exterior, onde negras coisas se movimentavam, até se convencerem de que a paz e a abundância eram a norma da Terra-média e o direito de toda a gente sensata. Esqueceram, ou ignoraram, o pouco que alguma vez tinham sabido dos guardiões e os esforços dos que tornavam possível a longa paz do Shire. Estavam, de fato, protegidos, mas havia muito que tinham deixado de se lembrar disso. Nunca, em período algum, os hobbits de qualquer espécie tinham sido aguerridos ou lutado entre si. Nos tempos antigos, tinham, evidentemente, sido obrigados a lutar para subsistirem num mundo difícil, mas no tempo de Bilbo isso constituía história muito antiga. A última batalha travada antes de esta narrativa começar, e na realidade a única jamais travada adentro das fronteiras do Shire, era anterior à memória dos vivos. Tinha sido a Batalha dos Campos Verdes, no ano 1147 do C do S, na qual Bandobras Took pusera em debandada uma invasão de orcs.
até o clima se tornara mais ameno e os lobos, que outrora tinham descido, esfaimados do norte, nos agrestes invernos brancos, não passavam já de motivo de histórias contadas pelos avós. Por isso, embora existissem ainda algumas armas no Shire, eram utilizadas na sua maioria como troféus, penduradas por cima das chaminés ou nas paredes, ou então reunidas no museu de Michael Delving. Chamava-se ao museu a Casa Matton, pois os hobbits davam o nome de Matton a todas as coisas para as quais não tinham utilidade imediata, mas de que não desejavam desfazer-se. As suas habitações tinham tendência para ficar atravancadas de Mattons, e muitos dos presentes que passavam de mão em mão eram desse gênero. Apesar de tudo, a paz e o sossego tinham permitido àquele povo continuar a ser curiosamente resistente. Se as coisas chegassem a tal ponto, verificar-se-ia que eram difíceis de atemorizar ou matar. Talvez fossem tão irredutivelmente amigos de coisas boas porque podiam, quando necessário, passar sem elas e sobreviver aos maus tratos do desgosto, dos inimigos ou do tempo de uma maneira que surpreendia quantos os não conheciam bem e não viam mais do que os seus ventres e as suas caras de bem alimentados. Embora dificilmente brigassem e não matassem nenhum ser vivo por desporto, eram denonados, quando em apuros, e se a necessidade a tal obrigava, ainda sabiam manejar as armas. Disparavam bem com o arco, pois possuíam uma visão aguda e tinham boa pontaria. Mas isso não acontecia só com arcos e flechas. Se um hobbit se baixava para apanhar uma pedra, o melhor que o visado tinha a fazer era ocultar-se rapidamente, como muito bem sabiam, por experiência própria, todos os animais que entravam onde não deviam. Todos os hobbits tinham, primitivamente, vivido em buracos no solo, ou assim julgavam, e era em tais abrigos que ainda se sentiam mais à vontade, mas, com o correr do tempo, tinham sido obrigados a adotar outras formas de residência. Na realidade, no Shire contemporâneo de Bilbo, regra geral eram só os hobbits mais ricos ou mais pobres que respeitavam o antigo costume. Os mais pobres continuavam a viver em tocas do tipo mais primitivo, simples buracos, na verdade, apenas com uma janela ou até sem nenhuma. Quanto aos abastados, esses construíam versões mais luxuosas das simples escavações de antanho. Mas não era fácil encontrar locais adequados para esses túneis grandes e ramificados, esmeals, como lhes chamavam. Por isso, nas planícies e nas áreas baixas, os hobbits começaram a construir acima do solo, à medida que se foram multiplicando. Efetivamente, até nas regiões montanhosas e nas aldeias mais antigas, como Hobbiton ou Tuckborough, ou na principal cidade do Shire, Michael Delving, nas Colinas Brancas, havia agora muitas casas de madeira, tijolo ou pedra. Estas eram particularmente preferidas por moleiros, ferreiros, cordoeiros e carpinteiros, pois era hábito antigo dos hobbits construir barracões e oficinas mesmo quando tinham buracos para residir. Dizia-se que o hábito de construir casas de quinta e celeiros tivera origem entre os habitantes do Pou, junto do Brandevinho. Os hobbits dessa região, o Farthing Oriental, eram indivíduos corpulentos e de pernas pesadas que usavam botas de anão quando o solo estava lamacento. Sabia-se que a maior parte do seu sangue era Storr, como aliás o comprovava a penugem que muitos deixavam crescer no queixo. Nenhum Harefoot ou Fellowhide tinha o mínimo vestígio de barba. Na realidade, os do Pou e da Bucklandia, a leste do rio que posteriormente ocuparam, chegaram na sua maioria ao Shire vindos do sul distante e ainda conservavam muitos nomes peculiares e muitas palavras estranhas que não se encontravam em nenhum outro ponto do Shire.
É provável que a arte de construir, como aliás muitas outras, tenha sido aprendida com os Dúnedains. Mas também é possível que os hobbits a tenham aprendido diretamente com os elfos, professores dos homens nos seus primórdios. Os elfos da alta estirpe ainda não tinham renunciado à Terra-média e, nesse tempo, continuavam a habitar nos portos cinzentos para o ocidente e noutros lugares ao alcance do Shire. Nos montes das torres, para lá dos pântanos ocidentais, ainda se viam 3 torres élficas de tempos imemoriais. Brilhavam muito ao longe, ao luar, e a mais alta era a que ficava mais distante, isolada no cume de um monte verde. Os hobbits do Farthing ocidental diziam que se podia ver o mar do alto dessa torre, mas que, se soubesse, nunca nenhum hobbit a escalara. Aliás, poucos hobbits tinham jamais visto o mar ou nele navegado, e menos ainda tinham regressado para contar a aventura. Na sua maioria, os hobbits consideravam até mesmo os rios e os pequenos barcos com profunda apreensão, e só um número muito reduzido sabia nadar. À medida que a idade do Shire foi aumentando, foram falando cada vez menos com os elfos, ganharam-lhes medo e tornaram-se desconfiados daqueles que com eles lidavam. E o mar tornou-se uma palavra de medo entre eles, um símbolo de morte, e aprenderam a voltar o rosto aos montes ocidentais. A arte da construção poderá ter sido aprendida com os elfos ou com os homens, mas os hobbits exerciam-na à sua maneira. Não tinham simpatia por torres. As suas casas eram em geral compridas, baixas e confortáveis. As de tipo mais antigo não passavam até de imitações construídas de esmios, com telhado de erva seca, palha ou placas de turfa, e com paredes um tanto ou quanto abauladas. Essa fase pertencia, no entanto, aos primeiros tempos do Shire, e a construção hobbitiana modificara-se havia muito, aperfeiçoada com engenhos aprendidos por intermédio dos anões ou descobertos por eles próprios. A característica principal subsistente da arquitetura hobbitiana era uma preferência por janelas redondas e até mesmo por portas redondas. As casas e os buracos dos hobbits do Shire eram com frequência grandes e habitados por grandes famílias. Bilbo e Frodo Baggins eram, como solteiros, um caso muito excepcional, como aliás lhe acontecia em muitos outros aspectos, como por exemplo a sua amizade com os elfos. Às vezes, como no caso dos Tooks, dos grandes Smeals, ou dos Brandbucks da mansão Brand, muitas gerações de parentes viviam juntas em relativa paz, numa residência ancestral de múltiplas ramificações. Aliás, todos os hobbits eram tribalistas e tinham grande cuidado em estar ao par do seu parentesco. Elaboravam grandes e complicadas árvores genealógicas com inúmeros ramos. Nas relações com os hobbits, é importante ter em mente quem é parente de quem e em que grau. Seria impossível incluir neste livro uma árvore genealógica que incluísse sequer os membros mais importantes das famílias mais importantes coevas destas narrativas. As árvores genealógicas do fim do Livro Vermelho da Marca Ocidental constituem por si só um pequeno livro e só os hobbits não acham tremendamente enfadonhas. Os hobbits encantavam-se com tais coisas. Se eram exatas, adoravam ter livros cheios de coisas que já sabiam, ali bem explicadinhas e sem quaisquer contradições. A respeito de erva de cachimbe. Há uma outra coisa relacionada com os antigos hobbits que deve ser mencionada, pois trata-se de um hábito surpreendente. Absorviam ou inalavam, através de cachimbos de barro ou madeira, o fumo das folhas a arder de uma planta a que chamavam erva de cachimbo, ou folha, provavelmente uma variedade de nicotiana. Uma grande dose de mistério envolve a origem deste costume peculiar, ou arte, como os hobbits preferiam chamar-lhe. Tudo quanto se conseguiu descobrir a tal respeito, na antiguidade, foi compilado por Meriadoc Brandybuck, mais tarde senhor da Bucklândia. E como ele e o tabaco do Farthing Meridional representam um papel na narrativa que se segue, devem citar-se as suas observações na introdução da
Tradição Herbórea do Shire, da sua autoria. Esta, diz, é a única arte que podemos certamente reivindicar como nossa própria invenção. Desconhece-se, quando os hobbits começaram a fumar, todas as lendas e histórias de famílias se lhe referem como coisa natural e habitual. Há séculos e séculos que a gente do Shire fuma várias plantas, umas mais amargas e outras mais suaves, mas todos os relatos são unânimes num pormenor, que Tobod Corneteiro de Longbottom, no Fortin Meridional, foi o primeiro a cultivar a erva de cachimbo no seu jardim, no tempo de Isengrin II, por volta do ano 1070 do calendário do Shire. A melhor qualidade de cultivo caseiro ainda provém desse distrito, especialmente as variedades agora conhecidas como Folha Longbottom, Velho Toby e Estrela do Sul. Não existe qualquer registro do modo como o Velho Toby descobriu a planta, pois ele recusou-se a dizê-lo até ao dia da sua morte. Era muito entendido em plantas, mas pouco dado a viagens. Consta que na sua juventude ia com frequência a Bree, mas por certo nunca se afastou do Shire mais do que isso. Assim, é muito possível que tenha tomado conhecimento da planta em Bree, onde agora, pelo menos, ela se dá bem nas encostas do lado sul do monte. Os hobbits Brinces alegam ter sido os primeiros verdadeiros fumadores da erva de cachimbo. É claro que eles alegam ter feito tudo antes do povo do Shire, a quem se referem como colonizadores, mas neste caso penso que a sua reivindicação é provavelmente verdadeira. E, certamente, foi a partir de Bree que a arte de fumar a erva genuína se propagou em séculos recentes aos anões e outras gentes, caminhantes, feiticeiros ou errantes, que passavam, num sentido ou noutro, por aquela antiga encruzilhada. O ponto de nascimento e centro de tal arte deve, pois, encontrar-se na velha estalagem de Bree, o Garrano Empinado, pertencente à família Carrapiço desde tempos imemoriais. Não obstante, observações que fiz nas minhas muitas viagens ao sul convenceram-me de que a planta propriamente dita não é oriunda do nosso lado do mundo e veio para norte do Anduin inferior, para onde, suspeito, foi inicialmente levada, por mar, pelos homens da ocidentalidade. Cresce abundantemente em Gondor e é lá mais suculenta e maior do que no norte, onde nunca se encontra em estado selvagem e só floresce em lugares quentes e abrigados, como Longbottom. Os homens de Gondor chamam-lhe galenas doce e só a apreciam pela fragrância das suas flores. Dessa terra deve ter sido levada pelo caminho verde acima, durante os longos séculos decorridos entre a chegada de Elendil e o nosso próprio tempo. Mas até mesmo os Dúnedains de Gondor nos concedem o crédito de termos sido nós, os hobbits, os primeiros a metê-la em cachimbos. Nem sequer os feiticeiros pensaram nisso primeiro do que nós, embora certo feiticeiro que conheci se dedicasse à arte havia muito tempo e se tenha tornado tão perito nela como em todas as outras coisas que decidiu fazer. O ordenamento do Shire. O Shire foi dividido em 4 partes, os Fartins já referidos: setentrional, meridional, oriental e ocidental. Estes, por sua vez, foram subdivididos em certo número de tribos que ainda conservam os nomes de algumas das antigas famílias principais, embora, no tempo em que esta narrativa se situa, esses nomes já não se encontrassem somente nas terras respectivas. Quase todos os Tuks viviam ainda na Tuclândia, mas não acontecia o mesmo com muitas outras famílias, como por exemplo os Bagginses ou os Boffins. Além dos Fartins, havia as marcas Oriental e Ocidental, a Buclândia, 108, e a marca Ocidental, acrescentada ao Shire em 1462 do C/S. Nesse tempo,
o Shire praticamente não tinha governo nenhum. Na sua maioria, as famílias tratavam dos seus próprios assuntos. Produzir alimentos e comê-los ocupava-lhes a maior parte do tempo. Noutros aspectos, eram, geralmente, generosas e sem ganância, conformadas e moderadas, de tal sorte que as propriedades, as quintas, as oficinas e os pequenos estabelecimentos tendiam a permanecer imutáveis durante gerações. Existia, evidentemente, a antiga tradição relativa ao grande rei de Fornost, ou Norbury, como lhe chamavam, para norte do Shire. Mas já não havia rei nenhum, ia quase para 1000 anos, e até as ruínas da Norbury Real estavam cobertas de vegetação. No entanto, os hobbits ainda diziam, ao referir-se a gente selvagem e coisas más, como os Trolls, que não davam ouvidos ao rei, pois eles atribuíam ao antigo soberano todas as suas leis essenciais e, geralmente, respeitavam-nas de sua livre vontade, vistos serem as normas, segundo diziam, simultaneamente antigas e justas. É verdade que a família Tuck era proeminente havia muito tempo. O cargo de barão passara para ela, dos Old Bucks, alguns séculos atrás, e o chefe Tuck usara sempre esse título desde então. O barão era o presidente do Fórum do Shire e o capitão das tropas do Exército Nacional, mas como isso eram coisas que só existiam em épocas de emergência, que já não ocorriam, o baronato passara a ser apenas uma dignidade nominal. A família Tuck ainda merecia, sem dúvida, um respeito especial, pois continuava a ser numerosa e riquíssima, e capaz de engendrar em todas as gerações indivíduos fortes, de hábitos peculiares e até mesmo temperamento aventureiro. Estas últimas qualidades, porém, eram agora mais toleradas entre os ricos do que de modo geral aprovadas. Subsistia, no entanto, o costume de chamar ao chefe da família, o Tuck, e de acrescentar ao seu nome, se necessário, um número, como Isengrin II, por exemplo. O único funcionário oficial autêntico do Shire na época era o prefeito de Michel Delvin, ou do Shire, eleito de 7 em 7 anos na Feira Franca das Colinas Brancas, no Liri, isto é, em fins de junho. O seu único dever, como prefeito, quase se resumia a presidir a banquetes oferecidos nos feriados do Shire, que eram frequentes. Mas os cargos de chefe dos Correios e da polícia estavam adstritos à prefeitura, de modo que ele dirigia tanto o serviço de mensageiros como a vigilância. Estes eram os únicos serviços do Shire, e os mensageiros eram os mais numerosos e mais atarefados dos dois. Nem todos os hobbits eram letrados, longe disso, mas os que o eram escreviam constantemente a todos os seus amigos, e a um número escolhido de parentes, que viviam a uma distância que não pudesse ser percorrida a pé, numa tarde. Sheriffs era o nome que os hobbits davam à sua polícia, ou à organização mais parecida com uma polícia que possuíam. Claro que não usavam uniforme. Essas coisas eram completamente desconhecidas, e a única coisa que os distinguia era uma pena no boné. Na prática, eram mais guardas de quintas do que policiais, pois preocupavam-se mais com o descaminho de animais do que de pessoas. Em todo o Shire existiam apenas 12, 3 em cada farthing, para trabalho interno. Um corpo mais numeroso, mas que variava consoante as necessidades, tinha a seu cargo a Ronda das Fronteiras, e evitar que forasteiros de qualquer espécie, grandes ou pequenos, provocassem distúrbios. No tempo em que esta narrativa começa, os fronteireiros, como lhes chamavam, tinham sido muito aumentados. Havia muitas notícias e muitas queixas de terem sido vistas pessoas e criaturas estranhas a rondar nas proximidades das fronteiras e no interior delas, primeiro indício de que nem tudo estava inteiramente como deveria estar, e sempre estivera, exceto em contos e lendas antigas. Poucos ligavam importância ao sinal, e nem mesmo Bilbo tinha ainda qualquer ideia do que ele pronunciava.
Tinham passado 60 anos desde que partira para sua memorável viagem e era velho, até mesmo para os padrões etários dos hobbits, que atingiam frequentemente os 100 anos. Tornava-se evidente que muito restava ainda da considerável riqueza que ele trouxera da viagem. Quanto era, no entanto, coisa que ele não revelava a ninguém, nem mesmo a Frodo, o seu sobrinho favorito, e continuava a guardar segredo do anel que achara. Do achado do anel. Como se conta em O Hobbit, bateu um dia à porta de Bilbo o grande feiticeiro Gandalf, o Cinzento, e 13 anões a acompanhá-lo, nada menos do que Thorin Escudo de Carvalho, descendente de reis, e os seus 12 companheiros de exílio. Com eles partiu Bilbo, para seu próprio grande e duradouro espanto. Numa manhã de abril, corria então o ano de 1341 do Cedoesse, em busca do grande tesouro dos reis dos anões escondido sob a montanha, abaixo de Erebor, em Dali, muito para leste. A busca foi coroada de êxito e o dragão que guardava o tesouro destruído. No entanto, e apesar de, antes de tudo ser vencido, ter sido travada a batalha dos 5 exércitos, Thorin ter sido morto e terem sido cometidas muitas proezas de renome, o assunto dificilmente teria interessado à história posterior, ou merecido mais do que uma anotação nos anais da Terceira Era, não fora um acidente de percurso. O grupo foi atacado por orcs num desfiladeiro alto das Montanhas Nebulosas ao seguir para a Terra Erma, e sucedeu que Bilbo se perdeu durante algum tempo nas negras minas dos orcs, profundamente abertas sob as montanhas, e, ao tatear em vão no escuro, tocou num anel que se encontrava caído no solo de um túnel e meteu-o na algibeira. Tudo pareceu então um simples achado. Ao tentar descobrir a saída, Bilbo desceu às raízes das montanhas até não poder avançar mais. Ao fundo do túnel havia um lago frio, longe da luz, e numa ilha de rocha existente no meio da água vivia Gollum. Era uma pequena criatura horrenda que conduzia um barquito a remar com os pés grandes e espalmados, tinha luminosos olhos claros e apanhava com os dedos compridos peixes cegos que comia crus. Aliás, comeria qualquer ser vivo, até mesmo um orc, se conseguisse apanhá-lo e estrangulá-lo sem luta. Possuía um tesouro secreto que fora parar-lhe às mãos havia longos séculos, quando ainda vivia na luz, um anel de ouro que tornava quem o usasse invisível. Era a única coisa que amava, o seu precioso, e Gollum falava-lhe, mesmo quando não estava com ele. Tinha-o escondido, em segurança, num buraco da sua ilha, a não ser quando andava à caça ou a espiar os orques das minas. Talvez tivesse atacado Bilbo imediatamente, se o anel estivesse consigo quando se encontraram, mas não estava, e o hobbit empunhava uma faca élfica que lhe servia de espada. Por isso, para ganhar tempo, Gollum desafiou Bilbo para o jogo das adivinhas. Se ele perguntasse uma adivinha que Bilbo não soubesse decifrar, matá-lo-ia e comê-lo-ia. Mas se o Bilbo vencesse, então ele faria o que Bilbo pretendia, isto é, conduzi-lo a uma saída dos túneis. Como estava perdido nas trevas, sem esperança, e não podia avançar nem recuar, Bilbo aceitou o desafio e perguntaram um ao outro muitas adivinhas. No fim, Bilbo ganhou o jogo mais por sorte, segundo pareceu, do que por esperteza, pois ao esgotar todas as adivinhas, perguntou, quando a sua mão tocou no anel que achara e de que se esquecera: "Que tenho na algibeira?" Gollum não lhe soube responder, apesar de exigir autorização para fazer 3 tentativas. É certo que as autoridades diferem quanto a se esta última adivinha seria uma simples pergunta e não uma adivinha, segundo as regras rigorosas do jogo. No entanto, todas concordam que, depois de a aceitar e tentar adivinhar a resposta, Gollum ficou obrigado a cumprir a sua promessa. E Bilbo insistiu com ele para que a cumprisse,
pois acudiu-lhe ao pensamento que a viscosa criatura poderia ser falsa, apesar de tais promessas serem consideradas sagradas e todos, tirando os seres mais perversos, recearem quebrá-las. Mas, depois de passar séculos nas trevas, o coração de Gollum estava preto e abrigava a perfídia. Esgueirou-se e regressou à sua ilha, da qual Bilbo não sabia nada, que não ficava longe, na água escura. Ali, pensou, estava o seu anel. Sentia-se esfaimado e furioso e pensou que, quando tivesse consigo o seu precioso, não teria medo de arma nenhuma. Mas o anel não estava na ilha. Perdera-o. Desaparecera. O guincho que soltou provocou um calafrio pela espinha de Bilbo abaixo, embora este ainda não compreendesse o que acontecera. Mas Gollum encontrara finalmente, ainda que demasiado tarde, a solução da adivinha. Que tem ele nas algibeiras? Gritou. A luz dos seus olhos parecia uma chama verde, quando retrocedeu velozmente para assassinar o hobbit e recuperar o seu precioso. Bilbo apercebeu-se no último instante do perigo que corria e fugiu às cegas pelo corredor que seguia na direção oposta à da água. E mais uma vez a sorte o salvou. Enquanto corria, meteu a mão na algibeira e o anel introduziu-se-lhe sorrateiramente no dedo. Foi assim que Gollum passou por ele sem o ver, e foi guardar a saída, com receio de que o ladrão se escapasse. Cautelosamente, Bilbo seguiu-o a ouvi-lo praguejar e falar sozinho a respeito do seu precioso. Graças a essa conversa, Bilbo acabou por compreender a verdade e recuperou a esperança nas trevas. Ele próprio encontrara o maravilhoso anel e, com ele, uma probabilidade de escapar aos orcs e a Gollum. Por fim, chegaram a uma paragem diante de uma abertura invisível que levava às portas inferiores das minas, do lado oriental das montanhas. Gollum acocorou-se aí, de tocaia, a farejar e a escutar, e Bilbo sentiu-se tentado a matá-lo com a sua espada. Mas a compaixão deteve-o e, embora conservasse o anel, no qual residia a sua única esperança, não o utilizou para matar mais facilmente a desgraçada criatura, em desvantagem. Por fim, encheu-se de coragem, saltou por cima de Gollum, nas trevas, e fugiu pelo corredor abaixo, perseguido pelos gritos de ódio e desespero do seu inimigo. Ladrão, ladrão, Baggins, odiamos-te para sempre. Curiosamente, não foi esta a história que Bilbo começou por contar aos seus companheiros. O que lhes contou foi que Gollum prometera dar-lhe um presente se ganhasse o jogo. Mas, quando Gollum fora buscá-lo à sua ilha, descobrira que o tesouro, um anel mágico que lhe tinham dado havia muito tempo no seu aniversário, desaparecera. Bilbo calculara que se tratava do mesmo anel por ele encontrado e que, como ganhara o jogo, já lhe pertencia por direito. Mas, como se encontrava em apuros, não dissera nada a esse respeito e obrigara Gollum a indicar-lhe a saída, como prêmio, em substituição do presente. Foi esta mesma versão que Bilbo registrou nas suas memórias e parece que nunca a modificou, pessoalmente, nem mesmo depois de se ter reunido o conselho de Elrond. Evidentemente que continuou a aparecer no original do Livro Vermelho, assim como em várias cópias e extratos do mesmo. Mas muitas cópias contêm o relato verdadeiro, como alternativa, proveniente, sem dúvida, de apontamentos de Frodo ou Samwise, pois ambos vieram a saber a verdade, embora nenhum deles pareça ter querido apagar fosse o que fosse que tivesse sido escrito pela própria mão do velho hobbit. Gandalf, porém, desconfiou da primeira história de Bilbo, assim que a ouviu, e continuou a sentir grande curiosidade a respeito do anel. Com o tempo, e à custa de muitas perguntas que, temporariamente, perturbaram a sua amizade, o feiticeiro, que parecia considerar a verdade importante, conseguiu arrancar a história autêntica a Bilbo, embora o não dissesse a Bilbo,
também considerou importante e perturbador verificar que o bom hobbit não contara a verdade desde o princípio, o que era absolutamente contrário aos seus hábitos. Apesar de tudo, a ideia do presente não era uma mera invenção hobbitiana. Como o próprio Bilbo confessou, tinha-lhe sido sugerida pelas palavras que ouvira a Gollum, pois este chamara de fato ao anel repetidamente o seu presente de aniversário. Gandalf também considerou esse pormenor estranho e suspeito, mas, como se verá por este livro, só passados muitos anos descobriu a verdade. Pouco mais se torna necessário dizer aqui das posteriores aventuras de Bilbo. Com a ajuda do anel, escapou aos orques que guardavam as portas e reuniu-se aos seus companheiros. Utilizou muitas vezes o anel na sua busca, principalmente para ajudar os seus amigos, mas enquanto pôde não lhes revelou o segredo. Depois de regressar a casa, nunca mais falou dele a ninguém, a não ser a Gandalf e a Frodo, e mais ninguém do Shire sabia da sua existência, ou, pelo menos, assim ele supunha. Só a Frodo mostrou a narrativa da sua viagem que estava a escrever. Pendurou a espada, ferrão, por cima da chaminé, e quanto à sua maravilhosa cota de malha, presente dos anões do Tesouro do Dragão, emprestou-a a um museu, na realidade à Casa Matton de Michel Delvin. Guardou, porém, numa gaveta, no fundo do saco, a velha capa e o capuz que utilizara nas suas viagens. O anel, preso por fina corrente, permaneceu na sua algibeira. Regressou a casa, no fundo do saco, em 22 de junho, no seu 52º ano de vida, 1342 do C.S. E no Shire não aconteceu nada de muito notável até o Sr. Baggins iniciar os preparativos para festejar o seu 3º aniversário, 1401 do C.S. É nessa altura que esta história começa. Notas sobre os Anais do Shire. No fim da Terceira Era, o papel desempenhado pelos hobbits nos grandes acontecimentos que conduziram à inclusão do Shire no Reino Unificado despertou neles um interesse mais disseminado pela sua própria história, e muitas das suas tradições, até então principalmente orais, foram coligidas e registradas por escrito. As maiores famílias preocuparam-se também com os acontecimentos do reino em geral e muitos dos seus membros estudaram as suas antigas histórias e lendas. Em fins do século I da Quarta Era, já existiam no Shire várias bibliotecas onde se encontravam muitos livros e registros históricos. As maiores coleções do gênero encontravam-se provavelmente nas torres inferiores, nos grandes Smiles e no município de Brent. Esta narrativa do fim da Terceira Era baseia-se principalmente no livro vermelho da Marca Ocidental. Essa importantíssima fonte da história da Guerra do Anel foi assim chamada por ter sido guardada durante muito tempo nas torres inferiores, residência dos Lourinhos, guardiões da Marca Ocidental. Foi, primitivamente, o diário particular de Bilbo, que ele levou consigo para Rivendell. Frodo levou-o de novo para o Shire, juntamente com muitas folhas soltas de apontamentos, e em 1420, do C.S., preencheu quase todas as suas páginas com o seu relato da guerra, mas, reunidos a ele e conservados com ele, provavelmente numa só caixa vermelha, estavam os 3 grandes volumes encadernados em couro vermelho que Bilbo lhe deu como presente de despedida. A esses 4 volumes juntou-se, na Marca Ocidental, um 5º contendo comentários, genealogias e vários outros materiais respeitantes aos hobbits, membros da Irmandade. O livro vermelho original não foi preservado, mas fizeram-se muitas cópias, especialmente do 1º volume, para uso dos descendentes dos filhos do mestre Samwise. A cópia mais importante, contudo,
conta uma história diferente. Foi conservada nos Grandes Ismaios, mas escrita em Gondor, talvez a pedido do bisneto de Peregrino, e completada em 1592 do Cedo-S, ano 172 da Quarta Era. O seu escriba meridional acrescentou a seguinte nota: Findagill, escriba do rei, concluiu esta obra no ano 172 da Quarta Era. É uma cópia exata em todos os pormenores do livro do Barão existente em Minas Tirith. Esse livro era uma cópia do Livro Vermelho de Periannath, feita a pedido do rei Elessar, e foi levada pelo Barão Peregrino quando ele se retirou para Gondor, no ano 64 da Quarta Era. O livro do Barão foi, portanto, a primeira cópia que se fez do Livro Vermelho, e continha muitas coisas que mais tarde foram omitidas ou se perderam. Em Minas Tirith, foram-lhe feitas muitas anotações e correções, sobretudo de nomes, palavras e citações nas línguas élficas. Foi-lhe também acrescentada uma versão abreviada das partes de A História de Aragorn e Arwell, que são independentes da narrativa da guerra. Disse que a história completa foi escrita por Barahir, neto do camareiro Faramir, algum tempo depois do passamento do rei. Mas a importância principal da cópia de Findagill reside no fato de só ela conter o conjunto das traduções do élfico de Bilbo. Verificou-se serem esses 3 volumes uma obra de grande competência e saber em que, entre 1403 e 1418, ele utilizou todas as fontes ao seu alcance em Rivendell, tanto vivas como escritas. Mas como foram pouco utilizados por Frodo, em virtude de respeitarem quase inteiramente aos tempos antigos, não volta a aludir-se a eles aqui. Como Meriadoc e Peregrino se tornaram chefes das suas grandes famílias, mantendo ao mesmo tempo as suas relações com Rohan e Gondor, as bibliotecas de Fiveleira e da Espada Comprida continham muito material que não se encontrava no Livro Vermelho. Na mansão de Brand havia muitas obras relacionadas com Eriador e a história de Rohan. Algumas delas foram feitas ou iniciadas pelo próprio Meriadoc, embora, no Shire, ele fosse principalmente recordado graças à sua tradição herbórea do Shire e pelo seu cômputo dos anos, no qual discutia a relação existente entre os calendários do Shire e de Bree e os de Rivendell, Gondor e Rohan. Escreveu também um breve tratado, Vocábulos e Nomes Antigos do Shire, no qual evidencia especial interesse em revelar o parentesco, digamos, de certas palavras shirenses, como Maton, e antigos elementos de nomes de lugares com a língua de Rohirrim. Os livros de Grandes Ismaios tinham menos interesse para a gente do Shire, embora fossem mais importantes relativamente à história em geral. Nenhum deles foi escrito por Peregrino, mas ele e os seus sucessores coligiram muitos manuscritos escritos por escribas de Gondor, principalmente cópias ou resumos de histórias ou lendas relacionadas com Elendil e os seus herdeiros. Só aqui, no Shire, viria a encontrar-se abundante material de interesse para a história de Númenor e do advento de Sauron. Foi provavelmente nos Grandes Ismaios que se coligiu a história dos anos, com o auxílio de material reunido por Meriadoc. Nota de rodapé. Apresentado em forma muito reduzida no apêndice B até ao fim da Terceira Era, conforme volume O Regresso do Rei. Final da nota. Embora as datas indicadas sejam frequentemente conjecturais, em especial no tocante à Segunda Era, merecem atenção. É provável que Meriadoc tenha obtido auxílio e informação em Rivendell, que visitou mais de uma vez. Apesar de Elrond ter partido, os seus filhos permaneceram muito tempo em Rivendell, juntamente com alguns dos elfos superiores. Disse que Celeborn foi viver para lá depois da partida de Galadriel, mas não existe qualquer registro do dia em que, finalmente,
ele se acolheu aos portos cinzentos, e com ele desapareceu a última memória viva dos tempos antigos